objetivo do nosso vídeo de hoje é mostrar o funcionamento da máquina de corrente contínua. Essa máquina ela pode operar tanto quanto gerador como motor, dependendo do fluxo de potência como for feito, e ela tem dois enrolamentos, basicamente, um enrolamento que a gente chama de enrolamento de campo e o outro um enrolamento de armadura. Então hoje a gente vai detalhar esses enrolamentos, vai ver como essas tensões aparecem nesses enrolamentos e vai estudar um pouquinho de como essa máquina funciona na parte da tensão induzida. Então, nossa máquina de corrente contínua, ela é formada por duas partes principais. A primeira parte principal é a parte estática, que é o estator. O estator é composto por polos magnéticos, que podem ser feitos tanto de ímã permanente quanto com eletroímãs. Então são polos de aço ao redor dos quais a gente enrola uma bobina. A máquina pode ter um número de polos qualquer, desde que seja par. Tá? Mas aqui a gente vai ter uma representação de uma máquina com dois polos. Então a gente tem dois eletroímãs e eles são enrolados com as espiras em série uma com a outra. A partir disso, gente, o que acontece? A gente passa uma corrente nesses eletroímãs, nas bobinas desses eletroímãs, e aí com isso a gente gera uma força magnetomotriz. Lembrem-se lá que, dada uma corrente, a força magnetomotriz é igual ao resultado do produto entre o número de espiras e a corrente que está passando. Essa força magnetomotriz vai estar dentro de um circuito magnético. E uma força magnetomotriz em um circuito magnético com uma determinada redundância vai resultar em um fluxo magnético. Então, nesse caso, na nossa ilustração, pelo sentido da corrente que a gente adotou, o fluxo magnético está indo de baixo para cima. Ou seja, a gente tem fluxo nesse sentido, subindo da máquina. Então, essa parte que gera esse fluxo é o estator, também conhecido como circuito de campo ou circuito de excitação. Circuito de campo porque ele gera campo magnético. E circuito de excitação porque a gente diz que isso aqui a máquina está excitada ou magnetizada. As coisas têm esse significado. E além dessa parte estática da máquina de corrente contínua, a gente tem também uma parte rotativa, que por ser rotativa a gente chama de rotor. E ela fica no centro da nossa parte estática. Esse rotor é formado por lâminas de aço envilhadas, porque a gente quer eliminar efeitos de corrente parasita, como a gente vai ver em outros vídeos. E ela é dotada de ranhuras, no qual a gente coloca enrolamentos. Então aqui vou representar uma máquina com 10 ranhuras, apenas por simplicidade, mas esse número de ranhuras também vai depender do projeto. Essas ranhuras vão ter dentro delas enrolamentos de cobre, que a gente chama de enrolamento de armadura da máquina. E eles são conectados entre si, em série, formando enrolamento, que pode ser ondulado ou imbricado, coisas que a gente vai ver também mais para frente. E também eles são ligados a uma ferramenta chamada anel comutador. Esse anel comutador tem a função de garantir que a corrente dos enrolamentos seja a mesma dependendo da posição que o enrolamento tiver na máquina. Então, como a gente pode ver na nossa figura, esses enrolamentos que estão na parte de baixo da máquina vão ter corrente entrando na lousa. E os enrolamentos que estão nas ranhuras, que estão na parte de cima do nosso rotor, vão ter corrente saindo da lousa. Então, gente, o que vai acontecer? O que a gente vai estudar hoje? A gente vai ver o que acontece quando a gente excita a máquina, ou seja, passa a corrente pelo enrolamento de campo e coloca esse rotor para girar. E a gente vai ver o que acontece. Então, vamos imaginar que você esteja sobre essa ranhura aqui do rotor. Imagine então você é um condutor, está sobre essa ranhura, e a gente coloca esse rotor para girar depois de ter feito a excitação da máquina, ou seja, depois de ter colocado corrente nos eletroímãs que estão no estator. Então vamos imaginar a primeira situação. Esse condutor que está aqui no rotor, no começo, ele está vendo um fluxo no sentido radial, ou seja, no sentido do raio da máquina, apontando para fora do rotor. Vamos considerar esse fluxo como sendo um fluxo positivo, ou seja, tudo que sai do rotor para a gente é positivo. Na posição que esse condutor está,
ele está experimentando o fluxo máximo. À medida que eu começar a rodar o rotor, ele vai vendo o fluxo cada vez menor, esse fluxo vai diminuindo, e quando ele chegar nessa posição em que ele não tem mais influência do polo, ele vai ter um fluxo praticamente igual a zero. Ele vai permanecer com um fluxo praticamente igual a zero até chegar na zona de influência do outro polo, e quando ele chegar nessa zona de influência do outro polo, ele vai começar a ver o fluxo entrando no rotor. E ele vai ver o fluxo que vai começar a crescer até chegar no valor máximo, que vai ser quando a ranhura estiver nessa posição. Continuando com o movimento, o valor do fluxo visto pelo condutor vai diminuir até que ele chegue a zero nessa região do rotor. À medida que o rotor vai fazendo voltas, o fluxo visto por aquele condutor é mais ou menos como a gente tem nessa figura. Como esse condutor vai estar sujeito a um fluxo variável, vai aparecer uma tensão dos terminais desse condutor. Essa tensão ela vai ser igual a menos a derivada do fluxo em relação ao tempo, dado pela lei de Faraday. A tensão induzida em um condutor vai ter uma forma positiva quando o rotor estiver sob uma derivada de fluxo negativa e negativa quando o rotor estiver sob uma derivada de fluxo positiva, conforme a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, essa tensão do condutor vai se somar com as tensões dos outros condutores a que ele está ligado em série. A gente vai ter uma tensão na armadura dada pela soma de tensões atrasadas, em um formato praticamente constante. E no topo do rotor, teremos o anel comutador, que garante que, quando essas tensões forem invertidas, você tenha a inversão também do anel comutador, garantindo uma tensão constante positiva. Então, é isso que a gente vai observar na nossa máquina. Vamos colocar um rotor para girar em uma máquina de corrente contínua com o campo excitado por uma corrente de campo e vamos ver o resultado disso aí. Essa é a máquina de corrente contínua do nosso laboratório. Nessa máquina a gente tem várias conexões possíveis e a gente consegue observar no canto direito o nosso anel comutador e as nossas escovas de carvão. Então, esse anel comutador está ligado aos condutores que estão em armadura e as escovas de carvão estão ligadas a esses terminais que temos aqui na placa. Focando agora mais na placa, a gente consegue perceber a ligação que foi feita para conseguir fazer o experimento de indução de tensão. Então nós temos aqui, nesses terminais C e D, os terminais do enrolamento de campo da máquina. Ou seja, esses são os terminais dos eletroímãs que estão no estator da máquina. Nos terminais A e B da máquina, nós temos os terminais do enrolamento de armadura. Esses terminais, então, estão conectados diretamente aqui com nossas escovas que saem da máquina. Então, no experimento que a gente vai ver essa tensão que foi explicada sendo induzida, a gente vai passar corrente entre esses dois terminais, através de uma fonte que está ligada na máquina, uma montagem que a gente vai ver para trás, e vai medir a tensão na saída A e B da máquina. Para fazer com que o eixo da nossa máquina de corrente contínua gire, nós vamos utilizar uma máquina síncrona, que também está presente na bancada do nosso laboratório. Essa máquina que está à esquerda, ela tem um eixo conectado à máquina de corrente contínua e, nesse caso, vai ser alimentado por uma tensão trifásica. Nos próximos vídeos, a gente vai mostrar também quais são os princípios de funcionamento dessa máquina síncrona. Fizemos então a ligação da nossa máquina, colocando esse amperímetro conectado em série com o nosso enrolamento de campo e esse voltímetro conectado em paralelo com os terminais na saída do nosso enrolamento de armadura. E agora o que a gente vai fazer? É partir a máquina síncrona, que vai fazer com que o eixo da máquina de corrente contínua gire, e com isso a gente vai observar as tensões sendo induzidas. O que a gente vai observar no começo é que quando a gente partir a máquina síncrona, já teremos tensão induzida no nosso rotor. Mas por que isso? Justamente porque, embora a gente não tenha excitado a máquina ainda, a gente vai perceber que a gente tem um fluxo remanente nos nossos polos. O fluxo remanente, ele é um fluxo que fica no circuito magnético da máquina devido aos domínios magnéticos que não foram desalinhados ainda.
esse efeito de fluxo remanente se reduz ao longo do tempo, mas, mesmo a máquina estando parada há algum tempo, ele ainda é verificado. Depois disso, nós vamos subir gradativamente a corrente de campo, que a gente vai estar monitorando nesse aparelho aqui, nesse amperímetro aqui à esquerda, vai ver o efeito da tensão induzida nesse voltímetro aqui. Peraí, gente, será que alguém prestou atenção? Vamos dar uma voltadinha e observar o que estava acontecendo com a tensão induzida com o remanente. No começo da nossa experiência, percebam que a tensão remanente era em torno de 17 volts. E depois que a máquina foi excitada e voltou a zero de novo, qual tensão ficou? Percebemos que é uma tensão muito maior. Por que será que isso acontece, gente? Bom, isso acontece por causa do remanente que foi observado na máquina. Essa máquina estava há um tempo sem estar ligada. Portanto, o remanente dela já passou por várias variações de temperatura e já foi perdido um pouco. Os domínios magnéticos já foram perdidos. Então, aquela tensão induzida no começo da curva, a gente observa que era um valor um pouco mais baixo. Quando a gente fez o procedimento de aumentar a corrente de campo e depois reduzir, o que a gente observa? Que a gente acabou de tirar o campo da máquina. Portanto, o campo remanente ainda é forte. Por isso, a tensão medida depois é maior do que a tensão medida antes. Então aqui fica um procedimento importante quando vocês quiserem traçar essa característica da máquina e quiserem saber o valor do remanente. Sempre excitem a máquina até seu valor máximo de tensão nominal e depois voltem. Com isso, vocês vão garantir que o remanente medido seja o remanente mais próximo da condição da máquina que acabou de deixar de ser excitada. E essa curva que a gente traçou enquanto os valores eram medidos? Essa curva é conhecida como curva de magnetização da máquina. A curva de magnetização dá para a gente a característica de quanto que é a tensão induzida dentro da máquina em função da corrente de excitação que passa por ela. Percebam que essa curva também varia em função da velocidade, porque quanto maior a velocidade, maior vai ser a taxa com que o fluxo varia. Portanto, a variação do fluxo vai ser maior e a tensão induzida também vai ser maior. Uma coisa que a gente pode fazer para observar isso é um procedimento que é o seguinte: a gente pode deixar a máquina excitada numa condição e depois desligar a máquina motriz dela, fazendo com que a velocidade aconteça. O que vocês esperam que aconteça? Vamos verificar isso aí?